pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite, eu vejo o sol. Mesmo assim, eu descanso em teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas como o dia vem, só ele vem. As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Muitas mãos. Se ele vem, ele me segura. Ele vem me Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo só em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Minhas mãos. Bom dia, estamos ao vivo hoje direto de Itapeva. Hoje eu não estou em Jundiaí, estou de novo aqui em Itapeva. Eu queria desejar bom dia a todos que estão aí comigo pela Rádio Vida Oficial nesta manhã de segunda-feira, não é? A quem está aqui comigo também pela live do Facebook. Nós estávamos ouvindo a abertura do programa com Juliano Som, Quando o Mundo Cai em Minhas Mãos. Bom dia, Ana Paula querida, que já mandou um bom dia para mim aqui. Um beijo, amada, saudades, Ana Paula Rezende. Bom dia, minha secretária Priscila, que está em Jundiaí, minha filha querida, que fica também me ajudando aqui.
E hoje é muito importante começarmos, vamos começar com uma oração, não é? Onde 2 ou 3 estiveram reunidos em meu nome, estarei no meio deles. E não poderia começar esse programa sem agradecer e sem falar com o Senhor. Vamos lá? Vamos começar? Glorioso Deus, queremos sempre agradecer por sempre estarmos vivos, por amanhecermos neste novo dia na presença do Senhor. Gratidão pelo sustento diário que é proporcionado em nossas vidas e proporcionado àqueles que nós amamos. Pai, agradecemos pelo nosso abrigo quando as tempestades da vida tentam nos tirar a paz, mesmo quando todas as respostas é confiar em Ti. Nossa esperança não está nos homens, mas no Senhor que nos dá paz e força para prosseguir. Liberta-nos da ansiedade. Nós temos tendo muita dificuldade em esperar a sua hora de agir, papai. Mas na nossa vida pessoal, profissional, familiar, nos nossos projetos, nós precisamos confiar em Ti, não ter tanta ansiedade, papai. Queremos abandonar nas Suas mãos os nossos projetos e deixar que o Senhor faça em nós o Seu querer. Nós não precisamos viver preocupados e nem ansiosos pelo que vai acontecer. Papai, que nós tenhamos mais empatia pelo próximo, mais amor pelo próximo. Portanto, que a gente aprenda, papai, a esperar em Ti, descansar sobre Suas asas, e eu já crendo na Sua proteção e nas Suas bênçãos para essa semana, eu agradeço e digo amém, graças a Deus por estar aqui. Amém. Bom dia, Rico Leite, meu irmão que acabou de entrar aí também. Bom, hoje é dia 13 de setembro de 2021. Tá faltando 108 dias para acabar o ano. 108 dias é muito pouco? Não, é bastante. Nem que fosse um, dava tempo de fazer muita coisa. Porque nós só temos o hoje, né? Nós não temos a certeza do amanhã, ontem já foi. Então, vamos aproveitar aí essa segunda-feira aí que está amanhecendo ensolarada, quente, gostosa, para refletir e para tomar alguns posicionamentos na nossa vida. Esse é o programa Bem Viver. Ele acontece toda segunda-feira, nesse horário das 10 às 11. Eu gosto muito de começar a semana aqui com vocês. Eu espero chegar na segunda-feira para estar aqui falando com vocês sobre comportamento, sobre posicionamentos, analisando com a luz da palavra do Senhor. Então é um momento que eu gosto muito. Você tem algum questionamento, alguma dúvida e quer conversar comigo, mande um e-mail para viver2021bem@gmail.com. Viver 2021 bem @gmail, que é gmail.com. Seu nome não será divulgado. Eu não posso receber telefonema pelo Messenger. As pessoas têm assim me chamado bastante por telefone. Só que eu tenho o estudo, eu faço 2 cursos, eu tenho o grupo de estudo das mulheres e a maioria das vezes acontece de eu estar em aula online e começa a chamar no Messenger. Então, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem no Messenger, que eu entre em contato, a gente conversa, para que a gente pudesse ter um diálogo. Por telefone fica um pouco difícil, porque às vezes vocês me ligam no momento que eu estou na aula. Eu faço 2 cursos online, eu tenho aulas, eu faço prova, avaliações, à noite eu tenho um grupo de estudo também, então não dá para às vezes eu atendê-la por telefone, mas deixa a sua mensagem, que eu tenho recebido muita mensagem, a gente conversa, amém? Então eu gostaria que você deixasse aí o seu bom dia, que você falasse de cidade que você está participando, tanto da rádio como pelo Facebook, não é? Compartilhe com outras pessoas esse programa, fica gravado aí no Facebook. É um programa que eu deixo salvo, você abre no meu perfil, já está lá o programa da semana. É um programa informativo, é um programa cheio de coisas boas de se ouvir, de palavras, tanto da teoria como do Senhor, não é? Compartilhe, porque sempre tem alguém precisando ouvir uma palavra, não é? E também compartilhe a Rádio Vida. Abaixe no seu celular, baixe aí no seu celular o aplicativo, porque ela é uma rádio online, www.radiovidaoficial.com.br. Você pode ter aí no seu celular, aí no seu computador, no seu notebook, o aplicativo, porque é importante a gente estar divulgando a rádio, né? Ela tem uma extensa programação, com louvores, com palavra, ela é uma rádio
amplamente divulgada no mundo inteiro, porque é online, é pela internet, quem tem internet pode ouvir. E segunda-feira de manhã está todo mundo trabalhando, então é bom a gente estar compartilhando, porque os assuntos são bastante pertinentes para a nossa vida, não é? Nós temos o programa na segunda-feira, o Bem Viver. Terça, quinta e sábado nós temos Transformando Vida com a irmã Gislaine, que é um programa assim que tem bastante testemunho aí de cura, de libertação. Nós temos recebido bastante pessoas diferentes, a irmã Raquel, a irmã Débora, o pastor Jairo Valadares esteve aí também com a irmã Gislaine. É um programa abençoado, que dá para a gente estar interagindo, assistindo, porque tem palavras que realmente transformam a nossa vida, não é? Às 21h30 nós temos as Sementes de Fé, que é a missionária Cleusa e o pastor Rafael. Então é uma programação extensa, para qualquer horário você pode estar ligadinho aí na rádio, não é? Eu quero agradecer a todos os ouvintes de Paranapanema, Angatuba, Itararé, Sorocaba, São Paulo, que estão conosco aqui, ouvindo pela rádio, lá no bairro Cachoeira, não é? Nós temos muitos ouvintes, então eu quero agradecer você que está aí conosco neste momento e que você aproveite esta palavra da segunda-feira, tá? Também aquelas pessoas que estiveram comigo na live e viram a da semana passada, foram 30 visualizações do programa passado, e eu fico muito feliz que está chegando aí para mais pessoas, porque na segunda de manhã a gente tem poucas pessoas aqui comigo ao vivo, mas fica lá salvo, né? O feliz aniversário desta semana ele vai para minha mãe, que vai fazer 88 anos no dia 18 de setembro. É por esse motivo que a irmã Rosane está em Itapeva. Eu vim aqui para comemorar, celebrar a vida de minha mãe. O nome dela é Dona Nisel, ela foi professora há muito tempo, aposentada, não é? E Deus a preservou até agora. Então nós temos que celebrar, comemorar, agradecer, não é? Vida teve aflições, muitas aflições, que nós também vamos ter aflições todos os dias de nossa vida. Mas 88 anos é uma idade que tem que ser celebrada, comemorada, agradecida, não é? Por estarmos aqui na presença dela ainda, não é? Então eu vim para passar essa semana do aniversário dela, que é dia 18. Então eu fico muito feliz de estar aqui em Itapeva por este motivo, não é? Um beijo para minha mãe e que ela tenha saúde aí para percorrer os dias dela, não é? Que esteja sob a proteção do Senhor. Hoje é dia 13 de setembro e nós estamos comemorando uma coisa muito importante hoje. Hoje é o dia do agrônomo. O agrônomo não é o engenheiro agrônomo. O agrônomo, nós temos que homenagear todos os profissionais que atuam direta ou indiretamente no setor agropecuário, que é da agricultura, agronomia, pecuária, não é? A garantia da saúde dos humanos e dos animais é uma das consequências do trabalho deles. É eles que lidam com a terra, é eles que cuidam lá do plantio, é eles que cuidam do gado, tanto leiteiro como de corte, aquilo que chega na sua casa. Os agrônomos têm um trabalho importantíssimo, que eles são a base da nossa alimentação que chega em nossa casa, e nós esquecemos dessas pessoas. A gente só pensa em nós, né? E pensa no mercado, em comprar aquela carne, aquela comida, mas quem está por trás de tudo isso? Aquele agrônomo que trabalhou no campo, nas técnicas de sustentabilidade do planeta, nas técnicas de como ter aquela colheita, aquele plantio melhor, não é? Então o agrônomo é muito importante porque ele está no alicerce, de tudo desta parte, tanto da agricultura como da pecuária. Por que eu estou falando sobre ele hoje? Porque Itapeva ela é uma cidade muito muito grande, a área agrícola, não é? Itapeva é uma cidade que tem uma parte urbana, que não é tão grande pela extensão de terra que nós temos, mas a Itapeva é uma cidade muito rica na parte da agricultura e pecuária. Nós temos muitas plantações. No estado, ela é responsável pelo plantio de soja, de bastante. Olha, pense bem no país aí, Itapeva está entre as mais importantes no plantio de soja, de milho, de tomate, de quanta coisa tem aqui em Itapeva, não é? Assim como em Jundiaí eles cultivam frutas. Cidade da uva, cidade do pêssego, cidade do morango. Então também tem que ter o agrônomo por trás disso para as técnicas de como plantar melhor
frutas, como, né, que data, que planta, que data, que colhe. Então, o agrônomo é aquela pessoa importantíssima. Está no plantio, os agrônomos do nosso alimento, não é? Da parte da pecuária, qual é o gado que nós podemos comer, qual é o gado que trabalha com leite. Então é muito importante. E muitas pessoas confundem o agrônomo com o engenheiro agrônomo. O engenheiro agrônomo é dia 12 de outubro, a data dele. Tá? Hoje é dia do agrônomo. Itapeva é uma das regiões maiores no sudoeste paulistas nesta parte de plantação. Então, parabéns, parabéns mesmo a todos os profissionais da agronomia pelo seu compromisso com os trabalhadores do campo. O conhecimento e a transmissão de informações quanto às novas tecnologias existentes faz do agrônomo os mais sinceros parceiros dos agricultores. Essa dedicação é fruto de amor pela vida, pela terra, em prol do sucesso do agronegócio. Feliz dia do agrônomo, parabéns a todos os agrônomos que estão aí no campo trabalhando. E também dia 16 agora, hoje é dia 13, dia 16 é uma data muito importante, que daí junto com o agrônomo tem uma pessoa que trabalha em prol para que chegue na nossa casa o alimento. Quem será que é essa pessoa? Essa pessoa que chega com alimento em nossa casa, que nós vamos homenagear também, são os caminhoneiros. Os caminhoneiros são aqueles que levam os produtos até a capital, trazem até nós nos mercados. Então, são pessoas importantíssimas nesse trâmite também dos nossos alimentos, dos nossos remédios, tudo que chega à nossa mesa, que chega à nossa casa, que são indispensáveis pelo nosso bem viver, desde o combustível até o alimento, são os caminhoneiros. Então, parabéns a todos os caminhoneiros. E é engraçado que eles são tão importantes que a data é comemorada em três datas. Dia 30 de junho, só no estado de São Paulo. É a data Dia do Caminhoneiro só aqui em São Paulo, tá? Dia 25 de julho, os católicos comemoram porque é véspera do dia de São Cristóvão. E no dia 16 de setembro, que é quarta-feira agora, não é? Não, 13, 14, quinta-feira, é o dia nacional, é o dia no Brasil daí, de todos os caminhoneiros. É o dia que comemora. São 3 datas. Pensa que importante que eles são, né? Então, esses profissionais devem ser extremamente comemorados, uma vez que contribuem diretamente para o sucesso da economia brasileira. Mas, ao mesmo tempo, imagine quantas dificuldades eles enfrentam no dia a dia, não é? Os riscos de vida, né? Os prazos apertados que eles têm que entregar, a distância, o afastamento da família, a possibilidade de se acidentar, as longas jornadas de trabalho e entre outras coisas, né? Que Deus sempre os proteja, sempre os proteja. Eu quero aqui homenagear a todos os caminhoneiros no nome do meu pai, falecido Formigão, que foi um caminhoneiro por muito tempo. Ele criou os filhos muitos anos da vida dele sendo caminhoneiro. Então, em nome de todos os caminhoneiros, eu homenageei o meu pai Formigão, falecido Formigão, que foi um caminhoneiro que trabalhou muito em prol, né, dessa economia aí latente no nosso Brasil. Se não fosse eles, quem que levariam os produtos, quem que traria os remédios, a nossa alimentação, o combustível. Então não existe economia sem os caminhoneiros. Meu grande abraço, meu grande respeito, não é? Que Deus os proteja sempre, tá bom? Bom, nós estamos aqui com um tema bastante puxado, porque semana passada a gente falou sobre o Setembro Verde, que foi sobre a inclusão. Muita gente me mandou e-mail, me mandou mensagem, gostou bastante do tema. Foi um tema visto com bastante simpatia, porque todo mundo precisa incluir as pessoas, não é? E nós estamos trabalhando hoje, de novo, com um assunto que vai falar dos excluídos e os incluídos, porque setembro nós temos dois, é o Setembro Verde e o Setembro Amarelo. Eu estou amarelo hoje, em homenagem ao tema, não é? E esse tema de hoje é Setembro Amarelo. Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. É um programa que é um tema bastante, assim, todo mundo acha complicado falar sobre isso, mas eu não acho. Então nós vamos falar assim, por que, Rosane, falar Setembro Amarelo? Porque o que é o Setembro Amarelo, não é? Bom, o Setembro Amarelo, ele é uma homenagem a uma história triste que foi nos Estados Unidos, quando o jovem Mike, de 17 anos,
cometeu um suicídio em 1994. Ele era um rapaz muito habilidoso, muito habilidoso. E ele restaurou o seu automóvel Mustang 68 e pintou de amarelo. Em consequência desta história dele ter reformado o Mustang amarelo, ele foi escolhido como símbolo do Setembro Amarelo, da luta contra o suicídio. Infelizmente, né, o Mike se suicidou. E daí, como ele gostava muito do Mustang amarelo dele, essa história percorreu. E daí ficou Setembro Amarelo em homenagem a este rapaz, né? E o símbolo é um lacinho amarelo que a gente usa aqui nas redes sociais, tem um laço amarelo. Então, a cor de setembro é Setembro Amarelo. E é no dia 10 que já foi comemorado o dia da prevenção do suicídio. Não do dia do suicídio, prevenir o suicídio. O tema de 2021 do Setembro Amarelo é Agir Salva Vidas. Agir salva vidas. Nossa, irmã Rosane, mas nós precisamos falar sobre isso? Por que nós temos que falar sobre isso? Por que nós temos que parar para pensar sobre isso? Bom, o principal objetivo desta campanha é a conscientização e a prevenção do suicídio, buscando alertar a população a respeito de como a gente pode estar ajudando a favor da vida, não é? Nós não vamos falar sobre suicídio à morte, hoje nós vamos falar também sobre a vida, a importância da gente estar presente na vida das pessoas, observando o que está se passando na vida das pessoas e ajudando-as. É este o tema, de que a gente não fale só em setembro, mas que a gente setembre-se o ano inteiro, não é? Que a gente seja a favor da vida todos os dias da nossa vida. Por que precisa falar sobre isso, irmã? Sim, se nós somos cristãos, Jesus veio para que todos tenham vida e tenham em abundância, não é? E eu sou seguidora, eu sou cristã, sou seguidora de Cristo, não é? Cristã não é seguidora de Cristo, então nós temos que ter o discurso também dele e trabalhar como ele falaria neste momento, o que ele falaria, como ele ia tratar essas pessoas, não é? Como amar esse próximo, como ser misericordiosa com esse próximo, levando também a palavra, que é luz, que é vida. Esse é um mês de prevenção à vida. Que setembro não seja só setembro, prevenção à vida, que setembre-se o ano inteiro, não é? Faz parte da sua vida cristã. Precisamos agir. O tema é Agir Salva Vidas 2021. Esse é o tema do Setembro Amarelo, certo? Olha o que fala em Jó, o capítulo 1, 3 e 4. Ao que está aflito, a bondade deve ser mostrada por seu amigo, mesmo que ele abandone o temor do Todo-Poderoso. Não importa o que o nosso irmão esteja, no qual religião, a placa de igreja, como ele está nesse momento, importa você ser bondoso, você estar com aquele olhar misericordioso, estar atento ao seu próximo, com cuidado. Esse agir vai fazer a diferença, que nós vamos falar sobre isso. Vocês sabem que o tema é tão relevante, ele é tão importante, que nos 2 cursos que eu estou fazendo, eu faço 2 cursos, não é? Um, que é de terapia, teve uma semana inteira falando sobre isso. O outro, que é Felicidade e Bem-Estar, a Faculdade do Rio de Janeiro, falou sobre isso. Eu tive aulas e mais aulas sobre Setembro Amarelo. O meu professor, que eu tive uma live com o professor Daniel Gontijo e o professor Tiago Zorteia. O Tiago Zorteia, ele é formado em suicidologia. E eles falaram sobre religião e suicídio. Foi uma live assim importantíssimo, divisor de águas na nossa cabeça. Então, nós precisamos entender melhor o que acontece, né? Não é o suicídio é um ato. Nós vamos ver isso já já. Nós temos que entender o que está atrás de tudo isso. O que eu tenho que ver com isso, irmã Rosane? Nós já vamos falar sobre isso também. Para vocês verem que interessante, é um tema que quase ninguém gosta de estar falando, não é? É um tema bastante, assim, profundo. Quando eu postei a propaganda, por sinal, já quero agradecer a design Patrícia, né, que faz as propagandas do meu programa. Um beijo, Patrícia. Boa semana. Ela é da Gráfica Express, do meu filho, né, Marcelo. E ela que faz essas propagandas que eu posto aí nas redes sociais. Um grande abraço, obrigado por você ter
acatado essa parceria, ela se dispôs e ela faz toda semana com o maior carinho e muda a cor e muda e me manda se eu gostei, se eu não gostei. Eu sempre gostei, eu sempre acho lindo as propagandas que ela faz para que eu coloque na rede social. Obrigado, Patrícia, Deus te abençoe muito de você estar me ajudando nesta missão de estar levando essas palavras de reflexão para as pessoas, né? Agradecendo a irmã Gislaine também por esse espaço. Um espaço aí na segunda-feira de manhã e tenho que falar sim sobre todos os assuntos, né? Nós temos que falar. Nós somos cristãos, nós somos a favor da vida, nós somos a favor do próximo, então nós temos que falar de tudo que envolve. E esse mês de inclusão, não é? Nós vamos falar sobre isso. E quando eu postei a propaganda do programa, eu até achei que não ia ter, assim, nenhum comentário, as pessoas têm dificuldade de falar sobre o assunto. Mas logo em seguida que eu postei, eu recebi um áudio de uma pessoa querida no Messenger, né? É um áudio longo, não é curto, um áudio longo, falando para mim assim que ela estava agradecendo de eu tratar deste assunto. Ela é uma pessoa esclarecida, ela é uma pessoa querida, uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem todas condições financeiras, ela tem, a gente percebe que ela é uma pessoa que se cuida. E ela me relatou que por 4 ou 5 vezes ela tentou o suicídio e que ela queria falar para mim o seguinte, que quando ela conversa com as pessoas, que ela conta sobre os problemas que ela está vivenciando, as pessoas querem empurrá-la ladeira abaixo. As pessoas não ouvem, não prestam atenção, acham que é besteira, acham que é mimimi, que ela é mimizenta, que ela é problemática, que ela não pensa. E as pessoas não têm algo a dizer para ela, a não ser coisas que murchem. Eu sempre comento que tem 2 tipos de pessoa. Aquela pessoa que faz você florescer, que faz você crescer, não é? E tem aquela que te deixa murchar até morrer. Né? E tem pessoas que ainda falam para ela como se joguem no rio, perdem a paciência em pouco tempo com as coisas que ela relata e que ela sente muita depressão em vista ao passado que ela viveu e muita ansiedade em relação ao que ela vai viver com tudo isso. E diz que todo esse sentimento que ela tem, ela não suporta o peso de tudo isso que ela está sentindo. E o médico, o doutor que cuida dela, né, sempre está aumentando a dose dos remédios. Né? Em vez de ela trabalhar terapia, ela tem que ir no psicólogo, ela tem que conversar, ela não tem com quem conversar, ela simplesmente toma muita medicação. E isso está prejudicando a vida dela, no dia a dia. E ela me mandou esse áudio falando que ela é uma pessoa que parece que ela carrega uma corrente na perna dela com uma bola de ferro, que nem os presidiários de antigamente, né? Que andava puxando aquela corrente. O peso desses sentimentos que ela tem e não tem com quem compartilhar. Olhe o que uma pessoa te relata por áudio, um sentimento dela. Ainda falou para mim, você pode usar de exemplo no seu programa, porque eu queria te agradecer muito por você estar abordando este assunto, que tem que ter muita coragem para falar, porque ninguém quer falar nem com a gente que está tendo o problema. E eu fiquei assim muito feliz e agradeci a Deus que me desse um pouco de discernimento ao abordar o assunto. Então talvez vocês estão pensando, nossa, o que será que a irmã Rosane tem para falar sobre isso? Então nós vamos entrar no assunto e vocês vão perceber que não é, de uma maneira julgadora, não é de uma maneira, como é que eu posso falar? Sempre se achando a dona da verdade. Não, a irmã Rosane vai falar de um assunto do qual eu estudei, do qual eu tenho referências, da onde eu estou falando, não é eu que estou falando, são dados estatísticos que o meu professor em suicidologia, olha que palavra difícil, suicidologia, conversou com a gente. Eu tive várias aulas, foi muito importante porque tirou bastante assim dúvidas em relação ao assunto e eu estou trazendo com um olhar diferente para vocês, um olhar cristão.
nós vamos falar assim de um olhar cristão. E eu respondi para esta minha amiga que eu ia, como cristã, que eu tinha que levantar essa bandeira. Nós cristãos, nós temos que levantar a bandeira da vida, a bandeira da misericórdia, a bandeira da bondade, não é? Como que eu posso ouvir uma pessoa falando comigo de um assunto tão sério, daquilo que ela tem dentro dela, e falar assim, não, não é assim. O cristão, ele tem que ser misericordioso, certo? Que às vezes, por falta de um olhar, um ouvir, acontece coisas que a gente poderia ter evitado. E esta pessoa, eu jamais imaginei que ela poderia ter feito isso. E ela disse que fez, atentou contra a vida 4, 5 vezes, porque ela estava com essa coisa dentro dela. Então nós vamos hoje falar o que é. Vamos ver o que é o suicídio. O suicídio é um ato. É o ato já. Não é antes. O suicídio é o ato de tirar a vida. Não é? E ele pode ser definido que é um ato executado pelo próprio indivíduo. É o próprio indivíduo que tira a vida. A intenção dele é consciente. Ele quer sair daquilo ali, tá? E também tem uma coisa muito interessante que faz parte antes de chegar no ato. Claro, para você fazer alguma coisa, você pensou, não é? Então nós temos os pensamentos, nós temos os planos, a tentativa. São 3 fases. Passa pelo âmbito da sua mente, você fica aí com aquilo. Lembra dos passarinhos que ficam um piano na sua cabeça aí? Cuidado, que dependendo do que a gente está vivendo, os passarinhos, e daí não saem voando, a gente quer se livrar, não é? Ai, não aguento mais, não aguento mais. Então, a gente não pode arriscar. Quando a gente vê uma pessoa que está sofrendo, por isso que diz agir salva vidas, no sentido da gente encaminhar essa pessoa para um serviço de saúde, para um médico, psiquiatra, conversar, não deixar a pessoa sempre sozinha, ela tem que se sentir amparada. Será que esse amparo não é do cristão? Não é? Eu estou contando que esta amiga me mandou um áudio da qual eu nunca imaginei que essa amiga tinha feito isso. Como que eu poderia ter falado algo para ela se eu nunca imaginei? Eu convivi com ela há muito tempo e eu não sabia que tinha passado isso no âmbito do pensamento dela e que ela tinha chegado mesmo ao ato. Então, é muito complicado, porque às vezes a gente está do lado das pessoas, mas não está olhando com olhar cristão. A gente está vendo a pessoa, a gente está vendo que ela está com algum problema, mas a gente não está olhando como cristã aquilo. A gente não está ouvindo o grito daquela pessoa que às vezes está lhe dando sinais que algo não vai bem, não é? Então, nós vamos... Olha para você ver o impacto disso. No mundo, 800 mil pessoas mortes por ano, uma morte a cada 40 segundos. 40 segundos acontece um suicídio. No Brasil, uma morte a cada 45 minutos. Minutos. Neste momento, alguém pode estar aí desesperado, não é? É a segunda causa morte entre os jovens de 15 a 29 anos. É a 7ª causa morte de 10 a 14 anos. E antes, as crianças nem pensavam nisso. Hoje em dia, tem crianças se jogando de prédio aí de 9 anos. Então, vamos prestar atenção no que está acontecendo com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos parentes. E entre homens e mulheres, as mulheres têm o dobro de tentativa, mas os homens têm o triplo de ato. As mulheres tentam, os homens consumem. Ai, não é nem consumem, eles praticam o ato, né? Desculpe o termo aqui. Então, olha o alerta. Sabemos hoje que a cada 100 pessoas, um chega ao pronto-socorro. Um chega com vida. 17 pessoas pensaram, 17 pessoas pensando, nesse momento, nesse exato momento, tem 17 pessoas pensando, no âmbito do pensamento. Tem 3 ainda que estão aí planejando, e uma só que a gente consegue salvar, de 100 pessoas, não é? Às vezes está do nosso lado, como eu acabei de contar, da minha amiga que estava do meu lado e eu nunca percebi, não é? Então não é número, não é a irmã Rosane que está falando, é estatística, isso aqui foi tirado de estatísticas, é uma apostila que a gente recebeu sobre isso. Não é? Até que também tem os adolescentes também que a gente precisa prestar atenção, aqueles adolescentes que você percebe que eles têm
o hábito de se mutilarem, de se cortarem, que eles estão desesperados por alguma coisa. Então, as mães, prestem atenção nos seus filhos, avós, escola, preste atenção no comportamento das crianças, no comportamento dos adolescentes. Quem convive com essas pessoas? A avó, os pais, a escola, a igreja. A gente precisa prestar atenção. O olhar de cristão, o olhar misericordioso sobre as pessoas muda, salva, não é? Então tem a vovó Rose, que ela perdeu, essa vovó Rose aqui do Brasil, ela perdeu a sua neta em 2019 e ela conseguiu a lei por automutilação, a menina se cortou, faleceu, então a lei se chama Vovó Rose, Lei Vovó Rose. O que é essa lei? Vocês lembram que eu falei na semana passada sobre a lei Romeu Mion, que inclui os autistas com carteirinha para chegar nos hospitais, nos aviões e serem bem atendidos? Então, aqui a vovó Rose conseguiu, é só no Brasil que tem essa lei, que as pessoas que observarem, os médicos, os professores, têm que alertar a família e encaminhar esse adolescente que está se automutilando. É uma lei agora. Olha o que ela fala. Ela torna obrigatória. Lei 13.819 de 2020. Recebeu o nome de Vovó Rose, em homenagem à senhora que perdeu a neta e que agora é militante desta lei. E que ela torna obrigatória a notificação de automutilação, identificado por médicos, por professores. Então tem que notificar para que a gente pode ajudar. Então, lei Vovó Rose, olha a informação que eu estou passando para vocês. Então, quando chega o ato do suicídio, passou por algum processo, não é? Existe o processo do pensamento, existe o planejamento, até chegar na tentativa mesmo, ele pensou como que ele ia fazer. De repente, ele pegou pode ser súbito sim, pode ser um momento de muito desespero e a pessoa consome o ato. Mas conhecer o processo vai nos ajudar a ficar alerta. Então é preciso saber para que a gente ajude a prevenir as pessoas do nosso lado, não é? O pensamento leva tempo, não é de ontem para hoje. No âmbito do pensamento faz tempo que ele está com aquelas coisas ali na mente dele, a gente tem falado muito sobre a mente, e ele planeja as possibilidades para depois ele executar, não é? Ele não vai executar, né? Pegar a caneta aqui, não. Ele vai pensar, ele vai saber como. Portanto, não é só esse ato de tirar a vida. É o ato pelo qual o indivíduo causa lesão a si mesmo, independente do motivo. Não é só esse ato de tirar a vida que é considerado. Então, pensar desta forma nos afasta de julgar. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. O não julgamento, não julgar as pessoas, não é? Em casos assim, não adianta criticar motivos e duvidar da pessoa, como a minha amiga contou, que as pessoas duvidavam no que ela estava falando e ainda falavam, se jogue lá em tal lugar. Porque não vai ajudar esse tipo de comportamento, não é cristão, não é misericordioso, não é bondoso, não vem do Senhor Jesus. Será que Jesus ia falar isso? Então nós, como cristãos, temos que ter um olhar atento àquilo que está acontecendo. Não é ver, é olhar. Está acontecendo do nosso lado, aquele sentimento que está dentro daquela pessoa, aquele desespero que está dentro até do seu marido, do teu irmão, do teu filho, e você, a gente não enxerga, a gente não vê. Entendeu? Porque a gente não entra no âmbito do pensamento da pessoa. A gente começa a perceber no comportamento, não é? E as pessoas vão dar sinal. É aí que entra o X da questão. Quando passam a ter uma visão negativa do mundo, começa a reclamar de tudo, começa a reclamar da vida, porque eu não gosto disso, porque eu não gosto da vida, porque eu não gosto de fulano, você começa a perceber que ela está apresentando alguma coisa. Quando ela não tem perspectiva de futuro, quando ela não se percebe no futuro, quando ela demonstra apatia, ela começa, tanto faz como tanto fez. Ela muda o seu comportamento bruscamente. A pessoa muito quieta começa a falar muito. E a pessoa que falava muito torna-se quieta. Olha aí, observa. Observa aí pessoas que eram muito quietas e estão muito falantes. Uma pessoa que estava muito falante, de repente, começa a ficar isolada. Às vezes usa substâncias químicas para ficar, né, melhorar aquele pensamento. E não falar sobre isso não estimula. Aliás, falar sobre isso também não vai estimular. Eu não estou estimulando ninguém aqui.
né? 90% dos casos são evitados. A educação é uma medida preventiva. A ideação não vem de uma conversa franca. Não é porque eu converso com vocês sobre isso que vocês vão pensar sobre isso. Falar quebra tabus. A fala gera alívio para quem está com esse problema, como esta minha amiga mandou um áudio longo, gerou alívio dela poder falar com alguém. Ela escolheu a mim, eu agradeço bastante a confiança dela, tudo aquilo que ela falou sobre isso. E pode levar eu dei outras possibilidades para ela. Ainda eu falei para ela, olha, você precisa fazer tal coisa, assim, assim, assim. Além dela ter me mandado um áudio, eu respondi, tá? E tem um vídeo muito bonito na internet, não sei se vocês já viram, que é uma filha, que ela tem uma crise de ansiedade na rua, ela estava andando na rua e deu um desespero nela. Ela se deitou na rua, deitou na chuva, ficou deitada lá no chão, ninguém conseguia chegar perto da menina. E eles ligaram para a mãe da menina chega com o carro e para o carro na chuva, e ela não chega gritando com a menina, sai daí, o que você está fazendo? Não, ela se deita na chuva, na calçada, junto com a filha. Ela se põe no mesmo nível do sofrimento da filha para entendê-la, para poder ajudar. Então não é a gente chegando cheia de moral e cheia da verdade e cobrando da pessoa coisas que a pessoa naquele momento não entra na mente dela. Ela está precisando às vezes de um apoio. Então olha essa mãe, que desprendimento, a mulher no meio de todo mundo, no meio da rua. Ela deita na rua, ela deita, simplesmente a menina está jogada lá no chão na chuva, a mulher deita na rua para ficar junto com a filha, conversar com a filha no mesmo nível da filha, entender o que a filha está passando. Pense se você está na sua casa e alguém te liga, viu, sua filha está jogada aqui na rua, na praça aqui, dá para você correr aqui para ver o que está acontecendo, ajudar, que ela não quer falar com ninguém. Você chega lá e leva uma cinta. Levanta, vamos, pare com isso. Olha o desprendimento dessa mulher, o quanto ela foi sábia, o quanto Deus orientou o que ela tinha que fazer, porque a maioria de nós iríamos chegar lá e puxar para o cabelo. Levanta, para com isso, vamos embora. Ela deitou, tem na internet esse vídeo, deitada junto com a filha na chuva. Ela desceu no nível do sofrimento da filha para entender, não é? Quem fala, às vezes, elas dão sinais sim. As pessoas que estão sofrendo dão sinais sim. Basta o nosso olhar atento, que nem eu estou falando para vocês. Nós temos que ter um olhar. Às vezes ela quer chamar sua atenção de alguma maneira e a gente não presta atenção. Nem todos que falam fazem. Nem todos que falam sobre isso vão fazer. Mas todos que fizeram falaram sobre isso. Que às vezes fala assim, ah não, cachorro que late não morde. Todos que fizeram deram sinais. Tá? Isso é meu professor que passou para a gente, não é eu que estou falando. Quando consideramos os sinais, estamos validando a dor do outro, sem julgar, com empatia. Isso gera alívio para a pessoa. Este deitar da mãe gerou um alívio na filha, quando a mãe não ficou brava com ela. Depois acho que ela deve ter ido para o carro, né, embora, mais aliviada. Então a gente tem que observar os comportamentos de quem está do nosso lado, o tipo de roupa que está andando, como que ela está, se ela está, qual é o olhar dela sobre a vida, se ela está apática, se ela está reclamando, se ela não acha nada legal, se ela não gosta de nada, se ela não tem perspectiva de fazer nada, que tem essas pessoas, mas que sofrimento que ela carrega. Em vez da gente ficar falando sobre isso, que sofrimento que essa pessoa está carregando. Que olhar misericordioso. Jesus não parava na estrada a fazer milagre, ele ficava bravo. Viu o que você está fazendo aí na beira da estrada? Levante, largue mão de ficar aí. Aqueles que ele encontrou, que ele curou. Sabe por que ele curou as pessoas? Porque ele era curado. Porque ele era uma pessoa que tinha o que dar para o outro. E é isso que está faltando no nosso comportamento, no nosso posicionamento de cristãos. Lembrando que nós que temos liderança, temos que estar atentos aos sinais. Não é? Nós que estamos na liderança da igreja, nós que estamos na liderança da escola, nós que estamos na liderança da família. Pai e mãe é líder, não é líder da família? Avós que cuidam dos netos não são líderes? Aí faz, não é a vovó Rose que conseguiu a lei da automutilação? É uma vovó que conseguiu, porque ela perdeu a neta e ela viu a dor que ela sentiu, não é? Então vejam que nós, como líderes de alguma coisa, nós temos a obrigação em Cristo, cristãs, a olhar misericordiosamente, sem julgar, sem falar, sem gritar, sem apontar para aquele que está sofrendo.
tá? Então, olha qual é a linha do programa. Ah, irmã Rosane, o que eu tenho com isso? Olha, então, crianças, antigamente crianças nem faziam isso. Hoje uma boa parte de crianças, aqui no Brasil, esse ano nós tivemos 2 casos, agora no meio do ano, de crianças de 9 anos que tiraram a vida porque a mãe pegou o celular, a mãe desligou o computador e se jogaram lá do prédio. Criança. Então, as crianças estão muito assim, vazias, soltas, né? Eu tenho falado sobre isso, que é de pequeno que a gente educa, é na infância que a gente traz os valores e está ficando negligenciado essas coisas na infância. Neste momento de preenchimento, neste momento de presença, os pais estão trabalhando e delegar os filhos a outras pessoas, as EMEIs, as escolas ficam o dia inteiro e aquela afetividade da família deixou de existir. Daí, na primeira contrariedade, às vezes a criança não está apta para entender um não, ela se contrariou. Então, crianças de 9 anos, olha, 9 anos já não querem saber mais de viver, preferiram se jogar lá do prédio. Nós temos que ter um olhar pelas nossas crianças, eu repito, é na infância que o nosso olhar é diferente, é na infância, tá? Daí vem a geração online, a geração da solidão, a geração enquartada, a geração que não tem interação com as pessoas, que são os jovens, onde é muito grande o número de pessoas que praticam o suicídio. Na segunda idade, que são os 30, 40, 50 anos, as pessoas começam a sentir os fracassos, as decepções, as perdas, as doenças, a depressão, pensam em também tirar a vida. A terceira idade é enorme o número das pessoas que querem tirar a vida pelo abandono, solidão e doença. Olha que coisa triste, a terceira idade ganhou de todos, tá? Esta minha amiga que mandou para mim esse áudio, ela tem entre 40 e 45 anos, ela é muito nova, né? E ela diz que desde os 23 anos ninguém olha para ela e tenta entender essa bola que ela puxa pesada e que ela é julgada pela família dela, ela é julgada pelos colegas de trabalho, que hoje em dia ela já nem fala mais das dores dela, porque ninguém entende aquilo que ela carrega dentro dela. Pensem que triste ouvir isso. Pensem para mim receber esse áudio e ter essa responsabilidade aqui de conversar com vocês sobre isso. Nossa, irmã Rosane, mas que assunto? Esse assunto é importantíssimo. Esse assunto é sobre a vida. Esse assunto é sobre ser cristã, ser misericordioso, ser atento ao que está acontecendo com as pessoas, não é? Bom, olha algumas falas em que a pessoa fala para você e você não presta atenção. Ah, porque eu não aguento mais, porque eu sou um perdedor, eu não pertenço a esse mundo, eu não gosto de nada do mundo, viver assim está insuportável, eu tenho só problemas, logo vocês vão ter paz. Tem gente que fala assim, né? Vocês vão, a hora que você ficar livre de mim, vocês vão ter paz, eu queria não existir. Esse discurso de adolescente, né? Que gosta de estar falando isso pra gente, mas presta atenção nesse discurso, presta atenção. E nem sempre quem pensa está depressivo ou triste. Também não é só esse o detalhe, tá? Pode ser resultado de uma crise nervosa, aconteceu alguma coisa, um desespero. Na verdade, o ato ele é de desespero, que ele quer sair daquela situação, não da vida. Não é nem da vida que ele quer sair. Ele quer sair da situação. E olha que desespero que deve dar na pessoa, não é? E ele também não indica que a pessoa também quer morrer, quer parar de viver. Não, ela quer acabar com aquela dor, que é aquele sofrimento. Ela não quer mais ter aquelas condições. E hoje nós temos uma geração enorme de pessoas que estão com depressão, de pessoas que estão com síndrome do pânico, de pessoas que estão cansadas às vezes de estar passando por isso e não conseguem se libertar. O olhar atento dos outros e as pessoas da família, será que compreende? Será que no emprego compreende? O médico compreende? Não é? Então é muito difícil entender a dor do outro. A gente nunca se coloca no lugar do outro, a gente não tem empatia, nem com os nossos da nossa casa, muito menos com quem não é da nossa família, não é? Então a gente sempre está julgando, aquela pessoa lá é cheia de mania, eu não gosto de conversar com aquela pessoa, só fala disso, só reclama, só vive doente. E aquilo faz mal para a pessoa que está com o problema, a pessoa que está com aquele desespero, não é? Ela quer acabar com aquilo. Então, ela não indica que ela quer morrer, ela indica que ela quer sair daquela situação.
não é? Então nós temos que ajudar, nós temos que orar, nós temos que ter outra perspectiva, outro olhar sobre as pessoas. E nós temos pessoas com vários, geralmente as pessoas têm muitos transtornos. Além dos emocionais, ela pode ter os transtornos psiquiátricos que envolvem o pensamento dela, não é? A solidão, as pessoas com acima de 65 anos, que eu acabei de falar para vocês, não é? Que a solidão está fazendo isso, não é? E também outros fatores, que tem o abuso sexual, a internação, as doenças incapacitantes, a impulsividade, pessoas impulsivas também, a agressividade, aquela pessoa agressiva também, que está sempre agressiva, daí ela também não consegue uma interação, porque ela é muito agressiva, ela gosta muito do embate. O isolamento social, aquela pessoa muito isolada, e nós tivemos isso na pandemia, agora que todo mundo ficou isolado, então foi um momento em que muita gente ficou se sentindo sozinha. Por isto que foram criadas muitas coisas online. A rádio da Irmã Gislaine é online, essas lives que nós estamos fazendo é tudo online. Os estudos que a gente faz lá na Igreja de Mulheres é online, para que a pessoa ocupe aquele momento e não fique tão desesperada. Lembra que nós não podíamos sair de casa, nós ficamos fechados, não podia ir na igreja, não podia nada? Mas podia estar aqui virtualmente fazendo alguma coisa. Então é muito importante. Tinha aula de educação física, de atividade física online, aula de artesanato online, tudo gratuito. Eu mesmo estou fazendo esse curso da Faculdade do Rio de Janeiro, lá do Espírito Santo. Ele é gratuito. Entende? Eu entrei por causa disso. Eu tinha tido Covid e resolvi fazer alguma coisa para, né, ocupar minha mente. Porque eu também estava na sequela da doença ainda, eu estava debilitada, eu também não poderia ficar só pensando naquilo. Eu tinha que respirar e sair da situação. Eu fui fazer um curso, não é? Então, nós não podemos viver também tão isolados. Tem as pessoas com problemas financeiros e tem os casos que já tem suicídio na família. Então, aquilo vem na família. Então, esteja atento. Olhar vai fazer toda a diferença. O seu olhar misericordioso vai fazer a diferença. Cada um, olha o que está escrito em Romanos, cada um de nós deve agradar o teu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, a fim de ajudá-lo a crescer, não é? Hoje em dia parece que está aquela geração assim, cada um cuida da sua vida, não tem nada a ver com isso, e temos sim. Se você tem que amar a Deus acima de tudo e ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós temos que ter esse olhar misericordioso por esta pessoa que está com esse sentimento que a vida não tem mais sentido, tá? E é muito interessante porque o suicídio ele aparece já na Bíblia, lá no Antigo Testamento, ele já vem, tá? Olha essa historinha aqui, o combate foi se tornando cada mais violento em torno do rei Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram. Então Saul ordenou ao seu escudeiro, tire a sua espada e me mate. Ele não queria ser perdedor da guerra, né? Eu não sofrerei a vergonha de cair na mão desses que estão querendo, né, matá-lo. Mas o seu escudeiro não quis. O que Saul fez? Pegou a própria espada e se jogou sobre ela. E o escudeiro, vendo aquilo, fez a mesma coisa. Olha, no Velho Testamento nós já tínhamos pessoas que não queriam, não suportavam o peso da perda e achou uma maneira de sair daquela situação, não é? E Moisés também, quando ele estava muito nervoso, porque ele ficava na tenda recebendo as pessoas lá que estavam com ele no deserto, toda hora reclamando que não tinha pão, não tinha comida, não tinha água. Pense, 40 anos de pessoas murmurando na sua cabeça, aquele tempo que ele estava lá, responsável, ele que tirou o povo do Egito, e aquela reclamação o dia inteiro, o dia inteiro. Ele foi e pediu a Deus: eu não posso levar esse povo sozinho. Esta responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, Pai, mate-me agora. Se te agradas de mim, não me deixes ver a ruína, a minha própria ruína. Está em Números. E daí as pessoas falam assim, porque tem Deus, porque é pastor, não acontece. Acontece com todo mundo. Olhe, 70% dos pastores lutam contra a depressão, 71% estão esgotados, 80% acredita que esse ministério está afetando a mente e a família e 70% dizem ser sozinhos. Os pastores estão sozinhos, se sentindo sozinhos. Pessoas que levam a palavra se sentem sozinhos. Então, cuidado com a geração solidão.
tanto dos adolescentes como da segunda idade, terceira idade. Orem pelas pessoas, orem, se não pode fazer nada, orem, não é? Orem, sejam bondosos, compassivos uns com os outros, está escrito em Efésios 4:32. Muda esse olhar seu de julgador, de julgamento, de achar, porque ele faz isso, porque vai para o inferno. Não, você não tem que julgar ninguém. Nós não temos que julgar ninguém. Nós não somos Deus. Nós somos irmãos dos outros. Nós temos que amar o outro e entender o que ele está passando para poder ajudá-lo. Não é? Não é falando. Tem pessoas que ainda falam. Olha o que as pessoas falam para outra. Você precisa de Deus, você precisa reagir, você precisa sair dessa, você tem que ser forte. Gente, neste momento que a pessoa está tendo esses pensamentos muito de desespero, não entra nada, porque o passarinho fez ninho, já está morando ali, já está botando, já está procriando já na mente, não é? Então não adianta vir com um discurso moralista, porque não vai adiantar. Ele não vai te ouvir, ele não quer te ouvir, ele quer falar. Ele não quer te ouvir, ele não vai ouvir. Ele precisa falar dele, não de você. Você não tem que falar dele para você, para ele, né? Falar de mim para ele. Não. Ele precisa ouvir uma palavra de amor, de carinho, não é? Como eu posso ajudar, irmã Rosane? Fale sobre o assunto, é um bom começo. Nunca deixe as pessoas sozinhas, nunca deixe as pessoas sozinhas, elas se sentem sozinhas, né? Restrinja os meios que podem fazer com que ela cometa esse ato. Crie uma rede de apoio na família. Olha, hoje você fala com ela, eu acho bacana, né, que às vezes alguma prima liga e fala assim, você pode ligar, pedir para sua mãe ligar para minha mãe, ela está muito sozinha hoje. Né? A gente pega, telefona, oi tia, tudo bem? A pessoa se anima com aquilo, às vezes um telefonema de bom dia, às vezes a gente já melhora, não é? Você tá bem? Como é que tá? Não é? Dá um pouco de atenção, por telefone, pelo WhatsApp. A gente manda tanta porcaria para as pessoas, tantas besteiras, tantas coisas que não edificam. E às vezes, uma palavra, oi, você tá bem? Que seja bem-vinda aqui no nosso grupo. Nossa, estava sentindo sua falta. A pessoa precisa, às vezes, de uma puxadinha de carinho, uma pitadinha, sabe? Se ela gosta de uma, como diz a irmã Raquel, tem 5 linguagens de amor, né? Não falou no programa. Se ela gosta de um presente, leva uma bolachinha, leva alguma coisa para que ela se sinta lembrada, ela não se sinta esquecida, não é? Crie uma rede de apoio, conversa, manda um alô, um beijo, uma música, sei lá, não é? E ajuda a pessoa também a buscar ajuda profissional, não é? Não é? Ela precisa de uma ajuda profissional, ela precisa de uma terapia, foi que nem eu comentei com essa minha amiga, nós precisamos ir para uma terapia, precisamos pôr para fora aquilo que a gente não pode falar para ninguém, que as pessoas não querem ouvir, as pessoas acham que é tudo besteira. Aquela pessoa só reclama. Então, às vezes a gente precisa até levar a um profissional, achar uma pessoa que possa ajudar, não é? E quando há sinais de lesão, da mutilação, né? Nos adolescentes principalmente, que estão muito nesta fase, presta atenção. Se anda muito de roupa de manga comprida, perceba, mas não é para xingar, não é para gritar, é para fazer que nem aquela mãe se deita com a filha para ver o que está acontecendo. Não é para pegar uma cinta e dar uma surra, não é para puxar pro cabelo, não é? Isso daí não vai ajudar em nada, porque a pessoa já está no limite do limite. Quando ela chega neste patamar do ato, ela não aguenta mais. Porque ela não foi ajudada no meio do caminho, no meio do processo. Ela chegou no final da linha, não dá mais para ela. Porque não tem ninguém, ela não vê saída em lugar nenhum, não é? Bom, então este tema hoje eu queria falar para vocês, então, que quando alguém estiver se afogando, primeiro salve a vida dela, depois ensina ela a nadar. Certo? Não vai querer no meio lá, viu, bata o braço, nada aí no rio, ela se afoga. Então, nós como irmãos aí, não adianta que a gente querer salvar a vida e depois ensinar a nadar, né? Depois você ensina a nadar, é isso que eu tô falando. Primeiro você salve a vida da pessoa, depois você conversa, vê o que está acontecendo. Tiago 1,19 nos diz, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar. Prontos para ouvir, tardios para falar. Meu irmão, esteja atento a tudo que está acontecendo, não é? Busque ajuda.
Se você não tem com quem conversar, liga no 188, que é o CVV, é o Centro de Valorização da Vida. Estão lá só para te ouvir 24 horas. Pessoas que você nem sabe quem é, que você pode falar o que você quiser para elas, que elas vão te ouvir. Centro da Valorização da Vida, 188. Procure ajuda, solte aquilo que está te prendendo. Não chegue no limite sozinho, que você não consegue. Busque ajuda, não é? O CAPES, as unidades de saúde estão aí também para dar esse apoio. Procure ajuda. Você que está junto, olhe, certo? Então nós estamos aqui com este assunto de suma importância, falando de um olhar cristão sobre o assunto, não julgador, não falando nada que possa diminuir, só para florescer. O programa Bem Viver é isso, edificar pessoas. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, quem está aqui comigo, me mandar bem rapidinho um abraço. Pastora Fátima de Jundiaí, um grande beijo. Viviane Pontes, lá do bairro Cachoeira. Minha pastora Geni, bom dia, boa semana, espero que você esteja bem. Ela passou por uma cirurgia e ela teve umas complicações, mas para a graça do Senhor e para testemunho e honra de Deus, né? E glória, ela sobreviveu a tudo que ela passou e eu fico muito feliz de você estar aqui comigo. Deixa eu pensar aqui mais, vamos ver aqui mais, bem rapidinho para eu terminar. Sônia Prestes, um beijo para você. E a minha irmã Angélica também, um grande abraço. Um beijo, uma boa semana. Lembrando, no que eu falei? Salve a vida, depois ensine a nadar. Que você tenha uma semana com olhar. A Lucilene, que também está online, deve ser a Lucilene que está lá no Hospital Regional de Sorocaba, aguardando uma cirurgia. Lucilene, um grande beijo, se cuida, Deus é contigo, minha irmã. Estamos em oração por você. Que dê tudo certo na sua cirurgia, minha irmã. Tá? Então, salvem a vida, depois ensine a nadar. Que você não pense só em setembro. Setembro-se o ano inteiro no teu olhar cristão, no teu olhar de irmão, no teu olhar misericordioso. Amém? Fiquem com a paz do Senhor, que a vida seja sempre celebrada e que nós tenhamos este posicionamento cristão em todos os dias da nossa vida. Boa semana, beijos e até segunda-feira, se Deus quiser, se a Deus permitir. Um abraço, irmãos!